Olá, meus amigos do GCAL Itaipuaçu. Já faz um tempinho, né? E não é nem presencial. Já faz um tempinho que nós não nos encontramos online, né? Mas se Deus quiser, a gente vai matar essa saudade do presencial dentro em breve. Vamos torcer, pedir a Deus para que a pandemia aí esteja realmente partindo, ou que, enfim, vire só uma gripezinha, como querem muitos. Agora nós também estamos torcendo para que seja, de modo que em breve estaremos nos encontrando presencialmente, né? Para quem não me conhece, meu nome é Marco Jordão, eu sou trabalhador do Centro Espírita Humildade e Amor. Estamos aqui hoje para bater um papo sobre um tema bem interessante, acredito bem atual, que está lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Será que separa? Será que não separa? É o que nós vamos conversar agora. E que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de nossas vidas, que o trabalho possa prosseguir da melhor forma possível, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Vamos ler uma paginazinha, fazer uma prece, para melhor nos harmonizarmos a fim de tocar o trabalho aqui. Eu escolhi uma página do livro Pão Nosso, do Chico, né? Psicografada por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Intitulada, é o item 3, intitulada O Arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Foi Jesus que disse essa frase. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 62. Aqui temos Jesus a utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade, na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isto e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Vamos orar. Jesus, querido amigo, cá estamos depois de uma página que recorda os teus ensinamentos. Cá estamos para começar um estudo do teu Evangelho, de uma das tuas boas novas. E diante dessa perspectiva de boas novas, pedimos a presença dos amigos espirituais, mentores da casa, do GCAL,
nossos mentores pessoais, que nós possamos todos vibrarmos juntos num mundo que anda passando por momentos tão complicados, alguns momentos delicados, que possamos nós sermos aqueles a vibrar bons pensamentos, a inspirar motivações do bem e da paz. Ser conosco, querido amigo, graças a Deus. Bom, gente, então vamos bater um papo aqui sobre esse capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele é um capítulo interessante porque ele intitula-se, né? Não separeis o que Deus juntou. Mas é interessante um detalhe curioso desse capítulo, que todos os capítulos do Evangelho trazem os chamados os comentários dos espíritos, né? Kardec pinça lá uma parte do Evangelho, faz as suas considerações, as suas análises, suas interpretações à luz da doutrina espírita, e depois vem aquelas orientações dos espíritos acerca do capítulo que foi abordado. Aqui não. Nesse capítulo, Não separeis o que Deus juntou, 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não há comentário dos espíritos. Talvez porque eles entendam, né, que esse negócio de união, casamento, aí, seja lá a maneira como cada um está unido ao seu cônjuge, ou namorado, namorada, noivo, parceiro, parceira, enfim, né, que cada um dê aí a definição que queira, mas a ideia serve para todas as definições. E aí ele aborda dois itens, né? A indissolubilidade do casamento e o divórcio. Então, aqui o que ele vai discutir é exatamente se o casamento pode ser desfeito ou não. E aí já é algo para nós começarmos a pensar. Vamos ler aqui os dois trechos que Kardec coloca do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 9. Então vejam só, Kardec vai trazer essa parte lá do Evangelho para uma análise à luz da doutrina espírita. Também os fariseus vieram ter com ele para o tentar e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Então note bem, a pergunta é: despedir a mulher é abandonar a mulher? Obviamente uma sociedade machista da época, né? Uma sociedade paternalista, está colocando aqui como referência o homem, se ele pode mandar a mulher embora, despedir a mulher. E aí ele tem como referência o homem devido à cultura da época, e que nós não vamos abordar aqui essa questão histórica, tá? Mas é isso. Então Jesus diz o seguinte: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio, criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Então olha só, está dizendo, a gente vai se desligar da nossa família primária, digamos assim, pai e mãe, vai se ligar a uma mulher, a mulher vai se ligar a um homem, e os dois formarão um só. Então é uma união tão estável que os dois se confundem num só. Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. E aqui Jesus faz a sua afirmativa, fecha a questão. Continua. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Então note bem, aqui, como em vários momentos do Evangelho, Jesus está sendo, como ele coloca assim, eles vieram para o tentar. É porque, na verdade, existiam duas escolas, duas correntes, uma de Sharon, outra de Eliú, e uma dizia que o casamento só poderia ser desfeito em caso de adultério, e outra dizia que o casamento poderia ser desfeito em várias outras situações. Portanto, aqui eles não estavam querendo saber se podia ou não podia, porque podia, tá? Podia.
Moisés já tinha lá nas suas leis, lá no livro de Deuteronômio, as condições para que houvesse divórcio. Então, na verdade, sempre ali eles tentavam colocar Jesus dentro de duas posições para, se ele tomasse partido de uma, ele estava contra a outra e vice-versa. Lembram lá no caso da mulher adúltera? Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejar. Tu o que dizes? Se Jesus dissesse que apedreja, ele estava indo contra si próprio, já que ele naquele momento pregava o amor, o perdão. Se ele dissesse que não era para apedrejar, ele estava indo contra Moisés. Então Jesus estava sempre sendo colocado ali, estava sempre tentando fazer com que ele se colocasse numa situação para que pudessem pressioná-lo de alguma maneira. Ok? Então, é uma coisa muito parecida com o que acontece hoje, né? Hoje em dia a gente está vivendo essa questão aí de cancelamento, né? E aí você não sabe, às vezes, muito bem o que deve falar, porque você pode se comprometer. Então, é mais ou menos esse mesmo clima, né? Colocavam Jesus dentro de um contexto para ver se ele dava uma escorregada e assim poderem pressioná-lo de alguma forma. E aí Jesus responde, olha só, porque vejam bem que eles estão questionando, mas Moisés, olha só, Jesus falou assim, não pode separar. Uma vez que deixou lá a casa dos pais, se uniu à esposa, formarão uma só carne, e não poderão mais separar, portanto estarão unidos pela vontade de Deus, e aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Aí eles aproveitaram, não, mas olha só, mas Moisés autoriza. Assim, você está contra Moisés? Tipo assim, está contra Moisés, está infringindo a lei? É exatamente isso que eles colocam. E aí Jesus responde assim, ó, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Então Jesus está argumentando ali que lá anteriormente, no livro da Gênesis, porque havia também uma hierarquia ali, uma certa hierarquia legal, quem é do direito conhece bem essa questão da hierarquia das leis. E no livro da Gênesis não era assim, não tinha lá essa permissão para o divórcio. Então Jesus, ali demonstrando um profundo conhecimento das Escrituras, vai dizer que no começo não era assim. Mas como nós temos uma dureza de coração, ou seja, se é para se matar, é melhor que se separem. Moisés chegou a essa conclusão, não, é melhor separar, porque se vai acontecer coisa pior, Moisés permite a separação. Por isso que eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, continua Jesus, a não ser em caso de adultério e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Aqui, só para a gente concluir a colocação dos versículos, e essa é a interpretação que Kardec dá, porque note bem, qual era a prescrição da lei? Se for pego em adultério, apedrejar, dilapidação. Então Jesus, para tentar dar uma atenuada nessa pena que era muito dura, ele fala o seguinte, olha só, se alguém for pego em adultério, a mulher for pega em adultério, e ela desposar um outro homem, esse homem que se une a uma mulher que foi pega em adultério e por isso separou-se do marido, ele também passa a ser adúltero. Porque, gente, para haver uma mulher adúltera, tem que ter um homem adúltero, né? Os caras não se ligavam nisso. Tá? Então, o que Jesus tenta fazer aqui? E ele diz também que o homem que for sair de um casamento em adultério também não poderá desposar uma mulher, senão ela também será considerada em adultério. Então, na interpretação de Kardec, o que Jesus tenta fazer aqui? Ele tenta transformar a pena de apedrejamento, a pessoa morrer apedrejada, dizendo o seguinte, se você cometer adultério, você não vai mais poder se casar. Vejam assim, que é muito duro ainda, claro, mas a gente não está querendo julgar a época de Jesus pela nossa cabeça de hoje, né? Isso é um anacronismo histórico, que é um erro em história, você julgar o passado pelo pensamento de hoje, mas a gente nota que Jesus ele dá uma melhorada. Então, se você for pego em adultério, tu não vai morrer de pedrada, você vai não poder mais casar.
Isso é uma atenuação da pena, portanto, um avanço. Ok? Então, dito isso, o que eu gostaria de bater um papo aqui com vocês hoje sobre essa questão é exatamente nós pensarmos essa questão aí do casamento. Pode separar? Não pode separar? O que exatamente Jesus quer dizer com que Deus uniu, o homem não separa? Porque ele afirma isso. É exatamente essa abordagem dentro de uma visão espírita que a gente vai bater um papo rápido aqui com uma certa profundidade. Olha, a gente tem que pensar no seguinte, e Kardec fala isso aqui, o casamento é uma legislação civil, é uma lei civil, não é a lei de Deus. Tanto que ele muda de lugar para lugar, de cultura antiga para cultura mais moderna, mesmo aqui dentro de países contemporâneos, há diferenças culturais, há países, inclusive, que ainda permitem hoje a poligamia, e por aí vai. Tá bom? Então, o casamento, Kardec coloca como algo necessário, o casamento enquanto lei civil, porque o casamento civil é um contrato, colocando ali as regras para que nós possamos estar unidos ali dentro de determinados parâmetros que garanta algum tipo de segurança ou de liberdade para cada um. Então ela muda com o tempo, ela muda de lugar para lugar. Mas as leis de Deus não mudam. E quando Deus une de acordo com as suas leis que são imutáveis. Portanto, aquilo que Deus une, o homem não separa. E exatamente o que Kardec está querendo dizer com a questão da união. Quando é unido por Deus, Kardec não, digo Jesus, Kardec analisa. Como é que Deus nos une? Deus nos une pelo amor. A união a qual Jesus se refere é a união pelo amor. Então, quando nós nos unimos em casamento, em matrimônio, em namoro, em noivado, seja lá o que for, por amor, essa união não vai mais ter fim. Não se separa, mas não se separa porque ali existe amor. Agora, quando não existe amor, ou quando o amor acabou, nós costumamos dizer isso, muitas vezes Deus ou já não está mais nem ali, ou sequer Deus esteve envolvido. Então é um problema nosso. É um problema lá da nossa legislação, como é que nós vamos tratar isso. Então é a lei civil que vai tratar disso. Porque a lei de Deus é a lei do amor. É uma lei universal. Então notem que o amor, inclusive é bom salientar isso, para o Espiritismo o amor é uma lei. Uma lei. E aí notem que ele vai falar, no item 3 aqui do capítulo, ele vai dizer assim, ó, nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? Kardec pergunta. Nas condições aqui do nosso dia a dia, da nossa prática do casamento. Quando você vai falar de casamento, de separação, pensa-se, fala-se, leva-se em conta o amor? É isso que Kardec questiona. De modo nenhum. Ele mesmo responde, Kardec, né? Ele pergunta e ele mesmo responde. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, a mais das vezes, essa afeição é rompida. Então, no início, a gente ali se une, vai ter o amor ali, mas depois, com o passar do tempo, com as asperezas da vida, com a dureza do coração, a gente rompe essa afeição que antes era por amor. Então, já não estamos mais unidos pelo amor. Aí ele continua e faz uma colocação que é exatamente essa colocação aqui que eu queria abordar um pouquinho mais profundamente, o que o tempo permite. Mas note só, o de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Olha só o que Kardec coloca, que o que se leva em conta, o que se cogita, não é a satisfação dos sentimentos, do amor, do coração, e sim do orgulho, da vaidade, da cupidez.
de todos os interesses materiais. Note que coisa interessante. Note como aqui Kardec está separando muito claramente o que é interesse do sentimento, do coração, e o que é interesse da matéria, do dia a dia, da vida material. Então Kardec vai dizer que o que a gente coloca em primeiro lugar são os interesses materiais, principalmente quando nós vamos nos separar. Já escutaram aquele brocado popular, né, que lá no início era meu bem, depois são meus bens, e por aí vai? E aí quando ele fala no item 5 do divórcio, olha que coisa interessante que ele fala. O divórcio é lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Então veja, gente, quando a gente parte para separar, a gente vai só legalizar. Quando a gente vai para procurar um advogado, aí vai lá, vamos fazer uma separação amigável, divisão parcial de bens, né? Comunhão parcial, que é aquilo que você tem direito a partir do momento que casa, o que está para trás não tem de questão dos bens. Né? Antigamente tinha a comunhão total de bens, que aí tem direito a tudo, enfim. Mas o que Kardec diz é que quando você parte para separar, você já está separado. Você vai só oficializar. Não é contrário à lei de Deus o divórcio, ele vai dizer, porque apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Porque aí você não levou em conta o sentimento, o coração, você não levou em conta o amor. Tem mais é que separar, porque se não tem amor, não tem Deus. Então separa. Ainda mais para não partir para aquelas coisas horrorosas aí que a gente vê, né? Lei Maria da Penha e por aí vai. Então, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. Então, olha bem, onde reina, onde o que dirige, onde o que determina, onde o que manda é a afeição, é o sentimento, é o amor, não vai haver adultério, nem muito menos separação. Então, o objetivo aqui, vamos dar uma aprofundadazinha nisso. Olha só, em que? Aprofundar o quê? Aprofundar essa questão de que quando há amor, não tem separação. Se não há amor, a lei civil vai regular aí a separação. E quando não há amor, o que tem? Tem orgulho, vaidade, ele coloca lá cupidez, né? Cupidez são interesses materiais, os bens. Então vamos pensar o que nos leva a isso, porque a gente não para pensar. Eu vou lembrar aqui Santo Agostinho, quando se pergunta lá na questão 919, eu não sei se é 919 ou 909 agora, mas pergunta assim, o que eu preciso fazer para, se utilizando das minhas próprias forças, domar as minhas más inclinações e ser feliz? Santo Agostinho responde, fazei como eu, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec fala, não, mas Kardec não fica satisfeito. Não, eu já entendo, eu conheço essa máxima, né, do conhece-te a ti mesmo, lá do Santuário de Delfos, da filosofia, Sócrates. Mas como é que eu faço? E Santo Agostinho fala, olha, quando eu estava na Terra, encarnado, todo dia antes de dormir, eu fazia uma reflexão, eu tentava me analisar, me conhecer melhor. Será que eu fiz tudo que eu podia para ter um dia bom? Será que eu ajudei quando eu pude ajudar? Será que eu ajudei, mas poderia ter ajudado mais e não me esforcei? Será que eu pratiquei o mal? Então, conhece-te a ti mesmo como? Refletindo, analisando, pensando nas nossas atitudes, que a gente age, né? Na realidade, Divaldo Pereira Franco fala que a gente reage, né? A gente o tempo inteiro reage e não age, porque agir é quando você pensa, analisa antes de fazer. Então vamos pensar o seguinte, nós aqui encarnados, né, e usando agora a ótica espírita para aprofundar um pouquinho nisso, nós encarnados somos alma. Então lembrado, Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos, o que é a alma? E a resposta é, a alma é o espírito encarnado. Muita gente fala assim, alma e espírito é a mesma coisa. Não é. A alma é o espírito encarnado, ou seja, a alma é o espírito, o corpo que se relacionam. A alma é o espírito em relação com a matéria. A alma, ela tanto sofre influência do espírito
como sofre influência da matéria. Então nós somos alma. Nós estamos aqui sofrendo influência tanto de um lado, matéria, quanto do outro, espírito. Então, mundo espiritual, mundo material. Aliás, isso é a espinha dorsal da busca do conhecimento espírita, né? O espiritismo, ele busca entender o homem, sua origem, sua natureza, né, o seu destino, mas especificamente as relações desse homem, mundo material e mundo espiritual. Então, a alma é essa interação. Então, note bem. É uma determinante que todos nós fomos criados simples e ignorantes e vamos evoluir e chegaremos à perfeição. Estamos em evolução. Quando eu penso em evolução, eu tenho que pensar como essa evolução está sendo feita. Então essa evolução é um burilamento, né? Allan Kardec fala muito da questão de nós nos desmaterializarmos. Então quanto menos evoluído eu sou, né? Quanto mais lá no início da escala, quando eu vou evoluindo através das reencarnações, me unindo e me separando da matéria, à medida que eu vou evoluindo, eu vou me desmaterializando. Isso significa o quê? Quanto menos evoluído eu sou, mais influência eu tenho da matéria. Mais a matéria direciona as minhas atitudes. Mais a matéria chama a minha atenção. Mais eu vivo para a matéria. Quanto mais evoluído, à medida que eu vou evoluindo, menos influência material eu vou tendo e mais influência espiritual, ou seja, eu vou sendo atraído, eu vou sendo influenciado pelas aspirações superiores. Então, quanto mais evoluído, mais espiritual eu sou, mais as coisas do espírito me influenciam. Tentando aqui trazer isso para um exemplo para ficar mais consistente. Tem uma história do Einstein, que ele sai do laboratório para ir almoçar na universidade que ele lecionava, que ele fazia suas pesquisas, e ele sai atrasado porque ia acabar a hora do almoço. No meio do caminho, ele foi abordado por um aluno, e o aluno: professor, me explica aquela questão de ontem, que o senhor explicou, eu não entendi. Ele: perfeitamente. Explicou lá a lição de matemática para o aluno. Professor, obrigado, tchau. Não, peraí, quando você me encontrou, eu vinha do refeitório ou vinha do laboratório? Professor, eu acho que o senhor vinha do laboratório. O aluno também não prestou atenção. Ele vinha do refeitório, ele vinha do laboratório para o refeitório a fim de almoçar. O aluno falou: acho que o senhor vinha do refeitório. Ele: então eu já almocei. E voltou para o laboratório. Então vejam que até as questões materiais mais básicas, como se alimentar, uma mente mais evoluída, ela começa a ficar mais ligado nas questões do conhecimento, nas questões espirituais. Então pensa em tudo que a gente leva é espiritual. Tudo que a gente só usa aqui é material. Tudo. Então, cada vez que a gente cresce, que a gente evolui, menos a gente vive pautado em questões materiais. A gente precisa da matéria para viver, para estar encarnado. Mas o objetivo é evolução, é melhorar-se, é crescimento. O objetivo de se unir à matéria é justamente nesse dia a dia com a matéria, nessa relação, a gente ir conseguindo se separar dela. Sócrates falava muito disso, né? Sócrates falava que o prazer era a minha necessidade de satisfazer as questões materiais. Então eu tenho fome, eu como, eu tenho necessidade das minhas questões fisiológicas, eu vou lá, o xixi, o cocô, eu tenho vontade do sexo, eu pratico sexo, tenho vontade de beber, eu bebo, e por aí vai. Então, Sócrates falava muito da necessidade de nós vivermos menos para a matéria. Então, essa é uma coisa interessante para a gente perceber. De maneira que, tendo em vista isso, vamos pensar como são as nossas uniões. Quando nós vamos nos unir com uma pessoa em matrimônio, quando nós vamos nos casar com alguém, pelo que exatamente nós estamos buscando?
Eu lembro que o nosso José Raul Teixeira, ele em algumas de suas palestras, ele falava isso, né? Que nós nos separamos pelos motivos que nós casamos. Quando os motivos não são nobres, não são superiores, o casamento acaba rápido. Ou seja, aquela questão, né, do amor, que Deus uniu por amor, o homem não separa. Se não tem amor, Deus não tem nada com isso. Nem está lá mais na história, se é que Deus esteve presente um dia. Então vamos pensar no seguinte, gente. Nessa visão espírita, da nossa influência, tanto do mundo material como do mundo espiritual, eu posso pensar que o espírito, o que é do espírito? O que é do espírito são os sentimentos. O sentimento é do espírito. E o que é do corpo? O que é do corpo são as sensações. Então nós temos sentimentos do espírito, e estou falando aqui de sentimentos que pode ser sentimento, qualquer tipo de sentimento, né? Pode ser um sentimento tanto bom como um sentimento ruim. Pode ser amor, pode ser amizade, mas também pode ser egoísmo, pode ser orgulho, pode ser vaidade. São sentimentos que são do espírito, ok? E as sensações são aquilo, né, a fome, os nossos desejos, como atração sexual é do corpo. A raiva, vocês já pensaram na raiva? É uma influência material, porque a gente toma um remedinho lá, um Lexotanzinho, fica calminho. Então você tem os sentimentos e as sensações, que são da matéria, que se unindo na alma vão resultar em emoções. Então, sentimentos do espírito com sensações do corpo físico se relacionam em nós, na nossa alma, e resultam em emoções. Então, quando nós vamos procurar alguém para namorar, seja lá o que for, para ficar já está dando a resposta, né? Quando você quer ficar com alguém, qual é o teu interesse? O ficante. Eu tinha uns alunos na mocidade que falavam assim, tio, ontem eu fiquei com 15. Eu falava, meu amigo, o cara que fica com 15 não ficou com ninguém. Você anotou algum telefone para ligar para a menina hoje, para chamar, para... Então, o que o cara quer quando ele quer ficar? Quando a pessoa se interessa, anota o telefone, liga, quer marcar um encontro, quer levar em casa para conhecer a família. Então, o que ele quer? O que ele busca? Então, vamos lá. Dentro dessa relação, o sentimento que existe ali é um sentimento de amor. Eu vou adiantar que amor sempre tem, porque nós somos filhos de Deus, e Deus é amor. Então, sempre tem amor. Então, se tem amor, só amor. A gente pode só amar uma pessoa? Pode. A gente pode só amar uma pessoa. A gente ama a nossa mãe, a gente ama nossos filhos, a gente ama um amigo. Mas se tem desejo, então o amor é o sentimento do espírito. E se tem sensação, se tem desejo sexual, então se nós conhecemos uma pessoa que a gente tem sentimentos por ela, a gente ama, e a gente a deseja sexualmente, eu diria, penso que vocês irão concordar comigo, que isso dá um bom casamento. Porque o casamento tem que ter sentimento e tem que ter desejo sexual. A gente não casa com a mãe, com o pai, a gente não casa com os filhos, a gente não casa com um amigo, né? Eu tenho um casal amigo que eles sempre foram muito ligados desde o colégio lá, e depois crescemos, eles se separaram porque eles eram muito amigos, então ela casou com uma pessoa, ele casou com outra, depois de muito tempo ambos se separaram, se reencontraram e continuam amigos. E a gente fala assim, por que vocês não namoram? Vocês se dão tão bem, vivem juntos? Não, nós já conversamos sobre isso, mas é que a gente é só amigo. Desejar, eu desejo a minha esposa, que a gente se separou porque a gente não se dá bem. Ela deseja o marido, que também se separou. Então note bem, para haver uma comunhão de marido e mulher, tem que haver amor e tem que haver desejo. A gente pode se ligar a uma pessoa só por desejo sexual? Pode. Mas aí quando a gente se liga a uma pessoa só pelo desejo sexual,
né, pela questão do ficar com aquela pessoa, o ficante, né, a gente está levando em consideração só a questão de quê? Da sensação, do desejo, do instinto. Então a gente poderia até dizer que numa relação profissional, chamada de prostituição, o que existe numa relação profissional, né, numa relação que a gente pode dizer que é um ato de prostituição? Só existe o desejo, não tem amor, não tem sentimentos, é o que existe. Mas a questão é a seguinte, é que não existe só amor e desejo sexual. Existem outros sentimentos ali envolvidos, essa é a questão. E aí lembram, quanto menos evoluído, mais nós somos influenciados pelas questões materiais, pela questão do instinto, do prazer sexual, e por outros sentimentos menos evoluídos, como por exemplo, pelo egoísmo. Já pensou? Você tem amor, você é egoísta e você sente desejo por uma pessoa. E aí você chega para ela, você realmente ama, o egoísta ama verdadeiramente. Ele fala, olha, eu amo muito você, eu sou louco por você, só que eu vou me casar com ela, com a outra, porque ela é muito rica, ela tem dinheiro, você é pobre. E sinto muito, porque o que é o egoísmo? O sentimento do egoísmo. O egoísmo é o seguinte, o egoísmo é aquele camarada que ele sempre tem em mente, primeiro, a sua satisfação pessoal. Ele precisa estar bem. O egoísta, ele pensa assim, ó, primeiro eu, depois os outros, primeiro eu, depois aos meus e aos outros nada. Então, olha só, eu te amo muito, mas você é pobre e eu preciso de dinheiro para ficar bem. Então eu vou casar com ela, mas você não amo, mas você é pobre. Eu preciso estar em primeiro lugar. O egoísta é aquele que precisa estar em primeiro lugar. Portanto, ele ama, mas ele é muito mais egoísta do que ama. Ele pensa muito mais nele do que no outro. Então, isso é o egoísta. Se a gente parar para pensar no amor, vamos pensar no amor filial. Porque, note bem, gente, o que é então o sentimento de amor com atração sexual? Ele resulta numa emoção. Que nome tem essa emoção? Quando eu sinto amor e sinto desejo por uma pessoa. O nome dessa emoção é paixão. É quando nós nos apaixonamos. Significa que eu sinto amor e sinto desejo sexual por aquela pessoa. Então, esse amor que a gente sente, nós aqui, ainda, digamos assim, com uma pouca elevação na escala evolutiva, esse amor que a gente acha que sente amor é paixão. Ele é uma emoção, na verdade. Que à medida que o tempo vai passando muitas vezes, pensa bem, se a gente casou, né, com uma pessoa, porque ela era, visando muito mais que ela era uma pessoa muito bela, muito bonita, né? O Zé Raul Teixeira que fala, aquele violão, aquele ser lindo, com aquele cabelo sensacional, né? Aquela pele lisinha, aqueles olhos belíssimos. E aí, com o passar do tempo, o cabelo já não vai ficando tanto assim, ela toma anticoncepcionais, começa a reter líquido, começa a criar espinha, e aí o amor acabou. Mas isso não era amor coisa nenhuma. Isso não tem nada a ver com amor. O que aconteceu agora foi que seus instintos primitivos, falando mais alto em você se interessou por outra pessoa. Não tem nada a ver com amor. Amor não acaba. Se tinha amor, não acaba. E nem você vai encher o copo do amor em outra torneira. O que aconteceu ali? É que você era muito mais sensação física, e à medida que a sensação física pela sua companheira foi diminuindo, você não conseguiu segurar a onda. Então imagina quando você escolhe alguém pela beleza, e aí porque acontece a mesma coisa, né? O vento venta dos dois lados, o cabelo vai levando embora, aquele abdômen tanquinho de lavar roupa vai virando uma curva só, você engorda e a pessoa não quer mais saber de você. Aí você pensa, mas eu escolhi ela também pela beleza. Então, cadê o amor? Era amor isso? Né? Minha mulher
Por que que ela fez isso comigo? Isso é amor? Minha mulher é amor? Por que ela fez isso comigo? Não podia fazer com o orgulho. Olha o sentimento do orgulho presente. O que que os outros vão dizer? Vaidade. Vaidade. Então, esse amor que a gente pensa ser amor, né, no nosso caso aqui, não sei vocês, nosso nível aqui terra-terra, não é amor, é paixão. É uma quantidade de amor, mas com uma dose muito alta de sensações, de desejos, de instintos. Pode pensar a mesma coisa do amor filial, né? Que muitas mães falam assim, mas o amor pelo meu filho, eu amo muito mais o meu filho, porque o meu filho é um amor puro. Essa questão do amor puro já denota um certo preconceito com relação ao desejo sexual. Por que que é mais puro? Porque o amor pelo filho não tem sexo envolvido. Mas o sexo sujo, não há problema nenhum com... Até porque a gente precisa desse desejo sexual para a perpetuação da espécie. Se a gente parar bem, por que que o filho... Por que que eu amo mais o filho do que o marido ou do que a esposa? Não, porque o meu foi só, porque o meu foi o meu filho. O que que é o meu? O meu é porque é meu, né? O marido foi de segunda mão, já foi da mãe dele. E o que é uma certa bobagem, porque se as mães pensam, é o meu filho porque ele vai ser meu, não vai. A gente cria o filho para outra, né? Ou cria a filha para outro. É aí que surge a sogra, o papel da sogra na história, né? Esse mito da sogra. O que que é a sogra? A sogra é aquela que acha que o filho é dela, o meu filho, sou eu que dediquei a minha vida, então meu filho tem que fazer o que eu quero. E aí vem uma outra moça, porque a vida é assim, e leva o filho que nunca foi dela. Na verdade, esse pensamento deveria ser muito mais direcionado ao marido e à esposa, porque o marido verdadeiramente, esse sim poderá ser seu. Poderá ser. Nem sempre é. Mas se você trabalhar a afeição, vocês ficarão juntos para sempre. O filho não. O filho ele vai criar. Né? Digo mais, se as sogras, que são essas sogras aí, parassem para refletir um pouquinho, quando aparecesse a namorada ou namorado dos filhos, ela ia abraçar como se fosse o próprio filho. Né? Não tem essa de... Para pensar uma coisa, nós espíritas. A gente acredita em reencarnação. Então, olha só. A gente tem a mãe, o pai e o filho. Vamos dizer que sofram um acidente de automóvel. Acontece. Mas nós, espíritas, sabemos que a vida não acaba. A gente morre, mas não sai da vida. Vamos dizer que a mãe volte como mãe, o marido volta como filho e o filho volta como marido. Inverteram, reencarnaram dessa maneira. E agora, de quem que você gosta mais? Do filho ou do marido? Se trocou, não é amor, é paixão. Fala assim, não, é do filho. Então não é amor, é paixão. Tem ali um sentimento de posse, de egoísmo envolvido. Porque se for amor, tanto faz, você vai amar o filho como você ama o marido, como você ama a sogra, como você ama o mendigo da rua, aí você não reencarna mais. Quando você adquire esse sentimento de amor universal, você não reencarna mais. Quem falou isso? Lembram? Jesus? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na cruz, ele vira-se para Maria, mãe, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. Ou seja, é o amor universal. Quando a gente sentir esse amor igual por todos, não importa a condição que cada um esteja, não importa se está inferior ou superior a mim. Quando nós sentirmos esse amor, aí sim é aquele amor que a gente não separa nunca mais. Aí está unido para sempre. Agora, enquanto a influência da matéria é mais forte do que a influência das aspirações espirituais, nós estaremos sujeitos às mudanças da matéria, porque a matéria é assim. A matéria ela é impermanente. Ela não fica permanentemente. Ela agrega, ela desagrega. Ela está ali de acordo com as condições que a inteligência suprema do Espírito, ou a inteligência suprema de Deus, vai moldar para cada situação.
Então o importante é a busca das afeições. E por quê? Né? Por que Deus fez dessa maneira? Eu não sei exatamente por quê, mas é uma ideia, um plano genial. Nós lá ainda estamos vindo lá da inferioridade, da animalidade. O que nos atrai um para os outros no início? Se a gente pensar lá no reino animal e pensar num princípio espiritual em evolução, é justamente esse desejo para a reprodução. Normalmente o macho mais forte ali procura a fêmea mais saudável, que via de regra é a mais bonita, né? E a gente vem dessa condição primitiva que busca nos atrair um para o outro, já é amor, né? A lei de afinidade da química já é amor. E a convivência vai nos fazendo desenvolver esse sentimento, fazer com que o sentimento seja maior do que a sensação. Para que um dia nós, estando casado com o meu marido, e o marido sofre um acidente e fica paraplégico, eu abandono ele. Porque se for amor, a gente tem vários exemplos disso aí, vai ficar para sempre. A minha esposa passou por uma cirurgia, câncer nos seios, e teve que extrair os seios, e o marido abandona. Por quê? Porque ele não amava, ele tinha uma atração sensual por um corpo. Quando há amor, não tem separação. E aí, ao Kardec falar da questão de que no início havia o amor, e com o passar do tempo, eu penso num filósofo da Universidade de São Paulo, o Clóvis de Barros Filho, que ele faz uma comparação muito interessante do amor enquanto um sentimento e como nós podemos entender o amor. O amor é um sentimento, então a gente pode entender o amor assim: o amor, ele nos move para tomar uma determinada ação movido pelo amor. Então o amor, quando ele se movimenta, quando ele age por amor. Não tem interesse, não tem outro interesse, não tem avaliação, não tem reflexão. Quando você ama, você faz por amor. Então, você vai ajudar aquela pessoa ali, um filho que você ama muito? Vou, não tem o que pensar. Né? Você daria a vida pelo seu... Dou. Não para pensar, vai doer. O amor, ele não reflete, ele não analisa, ele não pesa, ele faz um bem por amor. Mas nem sempre a gente age por amor. Muitas vezes os nossos impulsos primitivos nos fazem agir mal, agir de maneira canalha. Não é isso? O que é o canalha? O canalha é aquele que não age de maneira ética. O canalha é aquele que não leva em consideração o outro na hora de agir. Isso é um canalha. Porque a ética é a inteligência a serviço da convivência. Aquele que não pensa para conviver, pensar o quê? Pensar no bem comum, age de maneira canalha. Uma relação a dois é uma relação ética, ou deveria ser. Então vamos dizer que eu conheço o amor da minha vida. Aquela pessoa linda, aquela pessoa maravilhosa. Outro olha assim e fala, nem é linda, né? Mas o amor não acha. O amor acha tudo lindo. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo pede, já dizia Paulo de Tarso. Tudo pode. Né? Porque ele dizia que mesmo que eu soubesse falar a língua dos homens, a língua dos anjos, que eu tivesse toda a sabedoria, que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, se eu não tiver amor, nada sou. Então é o amor. Né? Então eu conheci o amor da minha vida. Quando eu conheço o amor da minha vida, com o amor da minha vida, não tem essa de querer conhecer outra pessoa. Não tem essa de me sentir atraído, né? A pessoa fala aí, chegou uma pessoa nova aí na sessão, né, no trabalho, interessante. Não, nem vi. Porque você está apaixonado, né? Você está ali tomado pelo amor, né? Você não tem olhos para ninguém. Você tem uma dedicação exclusiva, né, e voluntária. Você quer ser da pessoa voluntariamente, você não quer saber de ninguém. Você sai, levanta de madrugada para ir ao banheiro, né? Você vê o rosto da amada ou do amado lá na água lá do vaso sanitário. Você só pensa na pessoa.
Então isso é o amor. Só que passam-se muitos anos. E com o passar do tempo, aquela dedicação, aquela exclusividade voluntária já não é mais a mesma coisa. Aliás, você até pensa em conhecer novas situações, seria até interessante, você pensa nessa possibilidade. E aí aparece uma vizinha nova, um vizinho interessante, com uns bíceps chamativos, um capital físico interessante, ou então lá no trabalho, um funcionário novo, e vai que ele ou ela chama para almoçar ou para jantar, ou chama logo para coisa mais avançada. E você pensa, vou ou não vou? Ir ou não ir? E você não vai. Só que agora você não vai mais, não é por amor. Porque note bem, como a gente ainda não ama muito, né, o amor acaba ficando enfraquecido frente às outras situações da vida. E qual é a recomendação? Porque aí, se você não ama mais, para você ir e trair é uma canalice. E você para pensar. Você não vai mais porque agora você é fiel. E aqui eu entrei numa outra definição, que é a definição moral, que é a proposta de Jesus. Jesus fala para nós que ainda não amamos em plenitude. Porque quem já ama em plenitude já está tranquilo, já está salvo. Já está, quando eu falo salvo, eu quero dizer evoluído, já é espírito puro. Não precisa reencarnar mais. Então, já está. Mas Jesus não fala para esses, não precisa falar para esses. Jesus fala para nós aqui, terra a terra, que ainda somos muito claudicantes, ainda vacilamos muito, ainda não temos a firmeza. E a proposta de Jesus é o seguinte: se você não ama, haja como se amasse. O que é agir como se amasse? É tome uma decisão moral. O que é a moral? A moral é escolher. Se eu tenho uma situação onde eu tenho que escolher, inclusive envolvendo o outro, eu vou escolher de maneira moral, vou escolher moralmente, pensando na pessoa que mesmo que eu não ame mais como eu amava como eu amava no passado, há 20 anos atrás, nós éramos novos, cheios de saúde, mas eu vou pensar como se amasse. Isso é a moral. Então, a moral não é sentimento. A moral não é amor, mas a moral tem o sentimento do amor como referência. E aí, quando eu estou na dúvida entre trair ou não trair, e eu resolvo não trair, é porque eu sou fiel à pessoa. Mas veja que eu pensei, que eu analisei, que eu refleti. A pessoa está comigo há muito tempo, nós já passamos por um monte de situações difíceis juntos. É um vínculo de amizade também, um sentimento superior. O que é amizade? É amar uma pessoa sem desejo sexual por ela. Chega uma hora que uma relação de marido e mulher pode virar também uma relação de amizade. Qual o problema? Aliás, eu diria que é importante que vire. Então, entre o amor e a canalice, se eu não amo mais, eu não preciso ser um canalha, porque entre o amor e a canalice tem a moral. A minha possibilidade de escolher tendo o amor como referência, se colocando no lugar do outro, refletindo sobre a situação, entendendo que eu fazendo alguma coisa que vá prejudicar o outro vai ficar numa tristeza que também vai me entristecer. Que aquela sensação ali que eu posso obter é uma coisa muito passageira e que não vale a pena. Não é isso que nós iremos levar quando daqui formos, quando daqui voltarmos, regressarmos à pátria espiritual. Quando nós daqui formos, quando nós voltarmos, nós iremos levar o amor. Podemos levar um amor ainda um pouco complicado, um amor um tanto quanto embaçado, mas é o amor. Nós estamos aqui para alimentar o amor e levar o amor. E é nessas relações com esses seres que nós escolhemos para viver a vida conosco, é exatamente ali que nós vamos encontrar o objetivo real da vida.
o amor. Então sejamos nós aqueles que amam. E esse amor tem que começar em casa. Tem que começar com o filho. Não tem jeito. Vai vir outro, vai vir outra e vai. E nós vamos. Se nós soubermos como alimentar o amor, nós vamos ganhar outros filhos, outros irmãos, outros avós. Então, é por isso que Jesus diz que quando Deus une, não separa, porque Deus une pelo amor. Se não há amor, o divórcio é só a oficialização daquilo que já estava, de fato, separado. Então, amemos-nos. Comecemos pelas nossas relações familiares. E quando fica difícil, porque fica difícil, né? Aliás, fica muito mais tempo difícil do que fácil, é mundo de provas e expiações, que nós possamos fazer um silêncio íntimo e pensar nesses ensinamentos para que eles possam ser trazidos para o nosso dia a dia. Fazer um silêncio profundo, um silêncio íntimo na acústica das nossas almas e escutar a voz dele nos momentos de dificuldade, que diz até hoje, do alto de um monte, vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estão sobrecarregados e aflitos. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Que assim seja, graças a Deus, e com um pensamento elevado, na intenção das lições de Jesus, que possamos ter um final de noite abençoada, que possamos amanhã, ao despertar para as nossas tarefas, estarmos com Jesus junto de nós. Que possamos sermos aqueles divulgadores dessa boa nova, que possamos ser aqueles portadores de notícias que irão começar a tirar esse mundo dessa condição tão complicada de provas e de expiações e de planeta de transição, para aí sim despertarmos mais tarde, quem sabe, numa nova alvorada, numa alvorada de amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, meus amigos. Muito boa noite. Até a próxima.